Já me perguntaram algumas vezes na live por que eu uso o HUD um pouco diferente da maioria das pessoas. Então eu resolvi gravar esse vídeo para explicar um pouquinho do porquê eu uso assim e quem sabe ele não pode te ajudar também. Talvez você comece a usar algumas coisas adaptando para o seu estilo também. Então, let's bora! Essa é uma pergunta que eu costumo receber nas lives, porque geralmente quem é novo e aparece lá sempre faz uma perguntinha ou outra, pô, por que tem isso no seu HUD? Por que você faz isso? Por que você faz aquilo? E eu acho que esse vídeo pode esclarecer algumas coisas, tá? Então eu tô na tela aqui do meu HUD. Primeira coisa é, se inscreve no canal já, desde cedo, né? Já pra adiantar aí o serviço que eu teria que pedir mais tarde. E não precisa deixar o like do vídeo não, só deixa no final se você realmente gostou. Beleza? Primeira coisa, que na verdade agora é a segunda coisa, né? Os retratos. Por que eu coloco os retratos aqui embaixo? Por um motivo muito simples, eu não uso retrato no HUD, tá? Para quem não sabe, essa aqui é aquela opção que geralmente fica aqui do lado das habilidades, né? De travar retrato. Que você consegue, que aparece a fotinho do campeão inimigo e aí você clica nela, o seu alvo fica automaticamente preso, né, travado naquele personagem. Eu não uso, eu prefiro fazer isso de forma manual, tá? Se você não conhece, se você de repente não usa muito, se você arrasta, né, o seu botão de ataque aqui e coloca ele em cima do seu oponente, ele trava o alvo. E isso é uma forma manual de fazer as coisas. Eu prefiro fazer assim, para mim é muito mais fácil, diminui a poluição visual na tela, né, de não ter que ficar vendo esses retratos aqui no tempo todo. E eu prefiro, ele tem uma vantagem também, né, usar o retrato, porque você consegue, entre aspas, às vezes perceber alguém que está chegando bem no cantinho da tela, que você não notou, mas apareceu a figurinha dele. Porém, eu ainda prefiro uma tela mais limpa, então, para mim, retrato não funciona, mas aí é uma questão pessoal, você pode usar ou não, e aí depende de onde você prefere usar. Tá? Eu imagino que a maioria das pessoas que usam retrato preferem usar ele mais próximo aqui das skills. Aqui em cima, no minimapa e na câmera, não tem diferença, tá? Na loja também, eu não mexi em nada, então até aqui deve estar igual de todo mundo. Agora, uma coisa um pouco diferente é no analógico, tá? No botão que você usa para andar no jogo. Muita gente, por padrão, tem até selecionado aqui, ó, deixa eu demonstrar, tem muita gente que usa ele no 100%, né? Que é o padrão do jogo aí, onde ele fica grandão desse jeito. Não tem problema nenhum, tá? Mas, particularmente, tem duas questões aqui para mim que pega. E você vai perceber que ao longo do vídeo eu sempre vou falar isso, de o quanto sua tela puder ficar mais limpa, né? Visualmente, com menos informações, para que você possa focar realmente na gameplay. Então, o primeiro ponto é esse, porque fica muito grande na tela, né? Então, eu acho desnecessário você ter algo tão chamativo assim, que vai ficar se mexendo o tempo todo e às vezes pode te distrair também. Eu sei que é coisa pequena, mas de verdade para mim pode acabar distraindo em algum momento. Então, eu prefiro usar ele em 0, tá? Ele fica desse tamanho aqui. E segundo, que para você fazer o movimento para um lado ou para o outro, né? Quando você pega o dedo esquerdo e fica mexendo ele para um lado para o outro, para cima e para baixo, é muito mais fácil se ele tiver com essa direção, com esse tamanho menorzinho, né? Você não precisa percorrer longas distâncias para ir para cima e para baixo. Se você dá uma arrastadinha aqui, de leve, ele já vai para qualquer direção, então eu acho que isso daqui facilita o movimento, mas com que você se movimente um pouco mais rápido. Isso daqui é uma percepção, não é nada comprovado, não estou dizendo nada baseado nisso, apenas uma percepção. Então eu prefiro deixar ele pequenininho desse tamanho aqui, e aonde você vai colocar não faz muita diferença. Eu acho que eu ajustei um pouquinho para a esquerda, mas nada demais também. Outra coisa importante que eu coloquei é o botão de retorno. Esse é o único botão que eu coloquei do lado esquerdo, para limpar um pouquinho mais o lado direito, né? Que se você vê, tudo no seu jogo fica no lado direito do jogo, da HUD. Então eu coloquei o retorno no lado esquerdo porque geralmente todos os botões você não vai conseguir apertar ele enquanto você está andando, porque, né? Geralmente você está andando, você não vai querer apertar outro botão ao mesmo tempo e parar de andar. Porém, o retorno é o único botão que você pode realmente apertar parado, né? Porque quando você aperta ele, você já parou de andar. Você não vai voltar para a base em movimento, não tem nem como fazer isso. Então, quando você para numa moita, é muito mais fácil, sei lá, você parou, já aperta aqui o botão de retorno, já está do lado mesmo, e não tem muito sofrimento. Eu acho bem melhor fazer desse jeito e tira um pouquinho do peso do outro lado também, tá? Eu já vou entrar em algumas outras partes do layout que explica se eu jogo com 2, 3 ou 4 dedos, tá? Segura aí, tô indo por partes. Outra coisa que eu tenho um pouco diferente é a barra de vida. Então aqui aparecem algumas informações ali, a sua armadura, né, o quanto você está dando de ataque e tudo mais. Eu tirei ele lá de cima, por padrão ele fica lá no topo, né? Eu acho que eu devo ter algum layout aqui com ele lá em cima.
Deixa eu salvar isso aqui, porque eu tinha feito uma alteração. Ó, você vê que por padrão ele fica aqui em cima, né? Todo mundo já deve ter reparado isso, mas o meu eu deixo ele ali embaixo, né? Também por um motivo simples, eu prefiro menos informação lá em cima. Costuma ser um lugar que você olha bastante, principalmente se você joga em rota, né? O seu adversário sempre está na parte de cima. Então, sempre que der, você tá olhando ali para aquela região. Tem menos informação, eu prefiro deixar um pouco mais clean. E esse é um tipo de informação que eu, particularmente, não vejo tanto, né? Eu não reparo tanto assim quanto que tá a vida, é muito mais por feeling. Eu, para usar o Ignite, para usar alguma skill, ou batendo o olho ali na vida do adversário, eu consigo já mais ou menos entender quanto ele tem de vida e se eu mato ou não. Então isso é uma coisa mais minha, né? Eu consigo ter essa percepção. Se você utiliza bastante a visão, talvez seja melhor deixar lá em cima. Apesar que aqui embaixo também não é ruim de olhar, não. Tá? Às vezes, quando eu preciso olhar, eu não tenho dificuldade nenhuma de olhar por aqui. É algo bem simples também. Uma outra coisa que fica um pouquinho. Isso aqui não fica diferente, eu só deixei ele um pouquinho mais para a direita. Eu acho que por padrão ele vem mais centralizado, eu tive que colocar ele mais para a direita por conta, né, dessa mudança aqui na barra de vida. E agora passando para o lado direito. A gente precisa entrar no ponto importante disso aqui. Talvez eu deveria ter falado até no início desse vídeo. HUD é um negócio muito pessoal, tá? Então não adianta você copiar isso aqui ou tentar usar igual, porque cada um tem o seu e tem a questão dos dedos também, né? Quantos dedos você usa para jogar? Eu uso 4 dedos para jogar, tá? Então. Vou até mostrar um pouco aqui na câmera, eu acho que dá para você ver. Eu uso o dedo do analógico, tá? O polegar, né? Eu esqueci o nome do dedo. O polegar para se movimentar. O meu polegar da mão direita para usar as skills, como a maioria das pessoas, né? Usar o feitiço ali, o curar, o flash. A maioria das pessoas usam o polegar também. Eu uso meu dedo indicador, né? Dedo aqui de cima da mão direita, para apertar esses botões de cima. Você está vendo que eu tenho alguns botões aqui em cima, né, que eu já vou explicar sobre eles, a própria barra ali com as estatísticas, os pings e tudo mais, eu uso o direito, inclusive eu uso para mexer no mapa também. Você consegue, se você apertar ali mais ou menos em cima da direção da ward, nessa região aqui, ó, mais para a esquerda, um pouquinho mais para cima, para a esquerda, você consegue mexer bastante a câmera. E eu uso ele o tempo todo para movimentar a câmera, né? Eu estou sempre movimentando ali, vendo alguma coisa com esse dedo indicador aqui. Tá? Então eu uso ele bastante. E eu uso o dedo indicador da mão esquerda para poder olhar o minimapa. Então sempre quando eu quero ver alguma região mais distante, que eu não consigo arrastar com a mão direita, eu uso o dedo indicador da mão esquerda e vou até a região que eu quero ali clicando no minimapa. Então eu uso um HUD de 4 dedos, apesar de os 4 dedos não ser muito frequente, né? Porque esse do minimapa eu uso de vez em quando na partida, não é o tempo todo. Então o que eu uso frequentemente são 3 dedos, né? Os 2 polegares e o indicador da mão direita. O indicador da mão esquerda eu uso um pouco menos. Pensando nisso, eu posso me dar o luxo de colocar algumas coisas lá em cima, porque eu uso esse dedo constantemente, então para mim não é difícil. Se você não usa o dedo indicador para nada, se você joga o Wild segurando o celular assim, ó, você deixa esses 2 dedos parados na parte de cima do celular, para você isso aqui não vai fazer sentido nenhum, tá? Porque naturalmente você não vai conseguir, você não usa esses dedos, então não tem por que você colocar nada lá em cima. Como eu uso esse dedo constantemente, então o que eu fiz? Eu deixei o botão de zone lá em cima. Eu deixei ele numa região que eu já testei em vários lugares aqui em cima e aqui foi o melhor para mim. É um lugar que durante a teamfight, se eu preciso, eu consigo apertar rápido. É o do próprio cinturão e tudo mais. Se você joga de suporte e aí você precisa usar redenção, lá em cima é um pouquinho mais difícil de usar redenção. Tá? Então talvez você tenha que usar mais para baixo ou isso aqui nem faz sentido para você. Mas os outros feitiços que é só apertar uma vez, né, que é a maioria, né, Solari, placa, a glória íntegra, todos esses feitiços você aperta uma vez só. Então para mim é bem tranquilo usar esse dedo indicador, não tem problema nenhum. Assim como o botão de visão ali em cima. Eu não uso tanto ele no jogo, mas às vezes eu quero dar uma ajustadinha na lane, eu quero enxergar um pouquinho maior, principalmente campeões que tem um dano muito à distância. Quando eu tô jogando na Dragon Lane, eu gosto de usar isso aqui. Eu consigo dar uma ajustadinha ali para ver um pouco melhor a lane. Se você às vezes está jogando contra um Ezreal ou de Ezreal e você quer ver realmente o adversário ali com mais clareza, né, para você poder encaixar os seus pokes ou desviar dos pokes dele, então ajustar esse olhinho aqui pode ser importante, dependendo da lane que você está jogando. Então eu deixo ele lá em cima também, se eu precisar ajeitar, mas você vê que ele fica num tamanho bem pequeno para me atrapalhar, a zona também fica num tamanho pequeno, para não tirar muito da minha visão lá em cima. E outra coisa que eu fiz lá em cima foi mexer nessa barra, eu puxei ela bem para a direita, porque se você deixar ela no padrão,
você vai perceber que ela fica bem mais para a esquerda. E aí, às vezes, eu ia apertar o botão do Zone, eu acabava apertando o de estatísticas e acabava abria aquela tela gigantesca na minha frente. E isso me atrapalhava muito. Então, o que eu fiz? Coloquei ele lá para a direita. Agora, nunca mais tive esse problema. Sempre quando eu vou apertar a Zone, eu aperto ele um pouquinho mais para cima, ele não clica em nada, não tem erro. E quando eu preciso olhar as estatísticas aqui, eu também uso o dedo indicador, tá? Porque é só você dar um clique aqui em qualquer uma dessas regiões, tanto faz lá em cima, que você já consegue ver os itens, né? Você consegue ter uma visão do jogo ali, a tabela de estatísticas, no geral. Então eu uso o meu indicador para fazer essas três coisas, apertar um desses três botões ou mexer a câmera, que eu estou sempre mexendo também. Uma coisa que eu não uso o indicador é para colocar o ARG, né? Eu acho que já esse movimento para mim já é um pouco mais complicado de descer o indicador lá para baixo. Então aqui eu uso o meu polegar, tá, para o ARG. Eu coloquei ela um pouco mais para cima aqui para também ter mais espaço no lado, né? Se eu usasse ela aqui do lado do Corá, por exemplo, eu teria que empurrar as coisas mais para a esquerda. E como eu não queria, eu queria, inclusive, que essa barra de vida ficasse visualmente mais próxima do meio para eu enxergar. Coloquei o wide lá para cima, não me atrapalhou em nada, não tem nenhum problema aqui. A roda de habilidades e de bater em torres, em minions, tá padrão, não mexi em nada, tá 100% igual. Eu já tinha mexido várias vezes, já usei vários layouts diferentes aqui, mas o padrão foi o que eu mais me senti bem, me acostumei. Aqui geralmente fica o meu botão do flash. Então eu sempre deixo ele bem grande e próximo ali da primeira, das skills. Tem gente que gosta de colocar ele lá em cima, para poder de repente combar com um ultimate, com alguma coisa assim. Faz sentido, eu já tentei também. Mas atualmente, até pelos campeões e pela rota que eu jogo, eu não preciso tanto combar flash e ultimate. E se eu preciso, eu consigo fazer isso rápido. Então, para mim não tem muito problema também. Então eu prefiro deixar ele aqui do lado, próximo do botão de barreira, curar, ignite, que eu deixo ele ali um pouquinho mais para cima. Eu já experimentei deixar ele em outras regiões também, mas eu gosto de que esses botões estejam o mais próximo possível da rota de habilidades, né, da roda, porque geralmente você está usando uma habilidade, você já quer meter o ignite, o flash, então é bom que esteja tudo próximo aqui. Eu prefiro deixar desse jeito. O botão aqui de mudar a visão, eu já mexi também, mas para mim tanto faz isso aqui, porque você está na base mesmo, então tanto faz onde você vai deixar. E o resto, pelo que eu lembro aqui do layout, eu não mexi em mais nada. Tô até batendo o olho aqui, não, mas o resto tá tudo certinho. É só questão, de repente, de tamanho. Tem algumas coisas que eu deixo um pouquinho maior, outras que eu deixo um pouquinho menor, né? Se você for ver, ó, o Coral ele tem 125% de tamanho. Quer dizer, que é o flash, na verdade. E a minha segunda skill Ignite, a barreira tem 119, eu deixo ela um pouco mais pequena porque... Oh, eu deixo ela um pouco menor porque eu prefiro que essa região daqui, né, seja o menor possível. Até por isso que eu também deixo a zona lá com 102%, tamanho muito pequeno para não tirar muito da tela, né? Lá para baixo não tem tanto problema, então eu deixo um pouco maior. Agora, quanto mais se aproxima do centro da tela, eu tento deixar as coisas menores. A câmera aqui também eu não lembro de ter mexido, nem nada assim. Eu acho que é isso. No geral, essa é a HUD que eu utilizo, né, que funciona para mim. Faça a sua do jeito que você quiser, né? Adapte algumas coisas, que pode te dar algumas ideias para você treinar, mas lembra que HUD é sempre treino, né? E depende da quantidade de dedos que você joga. Então não adianta você copiar essa HUD se você só joga de 2 dedos. Se você joga de 3 até dá, mas se você joga só com 2 dedos não faz muito sentido. E você tem que treinar bastante, porque no começo, sempre quando eu trocava de HUD, eu sofria, né? Eu apertava umas skills erradas, eu não conseguia usar. Hoje em dia eu já praticamente não tenho dificuldade nenhuma com essa daqui. Não lembro de alguma coisa assim que acaba me atrapalhando por causa da HUD. E se me atrapalha, eu testo e mudo de novo. Faça a mesma coisa aí. Já aproveita e deixa nos comentários também o que você acha dessa HUD, quantos dedos você joga. Se você joga com 2, 3 ou 4. Que essa é uma coisa que não tem muito no ARD, mas eu acho que é uma questão interessante. A maioria dos jogadores profissionais jogam com 2, 3 dedos no máximo, tá? Então não fique muito preocupado com isso de 4 dedos e tudo mais, que pelo menos todos os campeonatos que eu vejo, a galera tá só com 2 dedos ali e uma ou outra tá usando um terceiro dedo. Então é bem normal você ver 2, 3 dedos só. Deixa o likezão no vídeo se você gostou. Dislike se você não gostou. Muito obrigado pela sua presença e espero que a gente se veja em um próximo vídeo.